Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. Quero agradecer a presença de todos. A palavra sozo é uma palavra grega que quer dizer curados, libertos, restaurados, transformados, prósperos, eternamente salvos. E recorrentemente pode acontecer que, sim, precisemos de um toque de Deus, porque não há problema nenhum da gente passar por algumas situações que a gente reconheça que precisa de um toque espiritual. Um dos maiores homens de Deus que já pisou nessa terra, do qual a CPAD, das Assembleias de Deus, eu também, utilizado muito as doutrinas e ensinamentos, que é Smith Wigglesworth, um grande pregador, ministro e operador dos dons. Depois de ter ressuscitado 23 mortos, ele foi acometido de uma enfermidade, e o Espírito de Deus disse para ele, lê o que está escrito em Tiago, que disse: vai até a igreja e se submete à oração dos presbíteros, e a oração da fé te salvará. E aí ele foi na igreja, e havia um culto como esse, um culto de imposição de mãos, que nós começamos hoje, e ele estava na fila de cura, para ser orado, e os presbíteros ali conheciam a história daquele homem, aquele homem rodava o mundo inteiro, e eles começaram até a tremer, ficaram assim: oxi, o irmão Smith vai passar pela gente? E quando ele chegou diante do irmão, ele disse: irmão, libera o que está na sua vida, na minha vida, porque eu preciso. Então, às vezes, nós podemos ser muito usados na vida de outras pessoas, mas em algum momento a gente precisa que alguém seja usado para a nossa vida. A Bíblia diz em Efésios: sujeitando-vos uns aos outros. Então já aconteceu de eu estar com a dor, passando mal, e eu chegar, uma vez mesmo, eu morava num prédio com o Dr. Ricardo, e o Dr. Ricardo viu que eu estava passando mal. Ele disse: pastor, eu subi aqui, não como médico, ele falou, mas eu subi debaixo de uma unção, eu queria orar pelo Senhor. Ele orou por mim, na hora eu fui curado. Dr. Ricardo Matias. Então, não há super-homem na igreja, mulher maravilha na igreja, não. Todos nós precisaremos um dia da oração, da ajuda, da unção, e nós cremos na cura. E eu queria ler para vocês hoje, todas as últimas quintas-feiras trabalharemos sobre esses temas de cura e libertação. Então, hoje, por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões da alma. Mas na hora que nós formos orar, nós vamos orar por todos os enfermos, por pessoas que possam estar passando por problemas na mente, no coração, na alma. Então nós vamos fazer os convites, as pessoas vão vir aqui na frente. Nós já temos uma equipe que está a semana inteira orando, se preparando para esse momento. E a ministração, eu espero que vai ser bem breve. A depressão, por exemplo, ela aumenta em 450% o risco de doenças, principalmente nos órgãos de impacto, que é o cérebro, o coração, o intestino, o estômago. Hoje a depressão atinge aproximadamente 121 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. É a quarta doença mundial, indo para a primeira. Seus sintomas, caso não tratados, podem levar até o suicídio, ou adoecer a pessoa muito. No passado, a faixa etária com maior mortalidade da depressão era entre idosos. Hoje, é a faixa dos 14 a 25 anos de idade. Então, hoje nós estamos tendo ações gravíssimas por causa da depressão, não mais entre os idosos, mas numa faixa de 14 a 25 anos.
E essas questões, ela têm acontecido por uma série de situações. E em Romanos 12, se puder abrir e botar no telão, Romanos 12, no versículo 1, está escrito assim. É um versículo que a gente lê muito, mas eu quero ler hoje numa perspectiva diferente. Diz assim: portanto, irmãos, então ele está falando com crentes, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, ou seja, se entreguem. A quem? A Deus, que é santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu não sei como é que está aqui a tradução. Não vos conformeis. Essa palavra conformar ou moldar é a mesma coisa. O mundo está lhe oferecendo uma série de coisas e você vai se adaptando àquilo. Sabe, eu, por uma questão de adaptação, a minha vida inteira, eu não sabia disso. Eu tive uma tendinite recentemente, muito forte. Eu estava há um mês com tendinite. E eu fui um fisioterapeuta especialista em ombro. E a pessoa fez um vídeo meu de costas. Estava até com o Mateus, meu secretário lá. E literalmente as minhas costas, uma estava para baixo e outra para cima. Eu disse: eu tenho escoliose, eu tenho alguma coisa desse tipo. Ela disse: não, aqui é o músculo mesmo, em cima e outro embaixo. Você adaptou a vida toda desse jeito. Então, eu gostava muito de estudar desse jeito, assim, coisa desse tipo, a gente vai se adaptando. Ao ponto que eu já tive 2 bursites e agora uma tendinite. E eu não sabia qual era a origem. E ela pediu para eu fazer alguns exercícios para alinhar a minha coluna. Na verdade, esses músculos, né? Não é a coluna, são os músculos. E rapaz, muito interessante, parecia a corcunda de Notre Dame, assim, um negócio bem estranho. E isso tudo por adaptação. E por adaptação, a Bíblia diz que a gente pode pegar coisas do mundo. A gente não pode aceitar. Alguém pode dizer que é normal isso. Alguém pode dizer: olha, é normal hoje pessoas estarem com depressão. E Deus está dizendo: não é normal. Não estamos trabalhando de certo e errado. Não é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas não é normal. Deus não lhe fez assim. Deus não lhe fez para ser desse jeito. Deus lhe fez para ser livre. Até o último dia de vida. Deus não lhe fez para você estar impedido de fazer alguma coisa por causa de uma doença. Não. Tem alguma coisa que está precisando do toque de Deus aí. E aí, ele diz: não se amolde ao mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Então, poxa, eu entendo que Deus quer sozo na minha vida. O que é sozo? Como falamos, curados, libertos, transformados. Deus é bom. Deus não quer que os filhos dele estejam desse jeito. E sabe, querido, existem algumas coisas, não vou dar continuidade só para chegar num ponto. Existem coisas que vão se transformando em fortalezas dentro da gente. E que essas fortalezas precisam ser quebradas. Então, quando a gente se submete, quando a gente ora, né? Por exemplo, imagine, Dr. Ricardo é uma ovelha nossa. Eu poderia chegar: não, está tudo bem. Eu disse: cara, pelo amor de Deus, ora por mim. Estou precisando. E quando você quebra algumas fortalezas dentro de você e diz: eu preciso, eu necessito, você está ficando flexível para que Deus possa lhe amoldar o jeito dele. Porque às vezes a gente fica com vergonha até de receber uma oração. Isso não é certo. Isso é o diabo trabalhando. Outra coisa que a gente precisa entender é que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. E eu aprendi uma coisa na África que, apesar de, escute só, apesar de, isso é muito real, quando você vai em um médico e você tem lá um diagnóstico, aquele diagnóstico é real e é verdadeiro. Vá por mim que eu estou lhe dizendo. A gente não tem, a nossa igreja, ela não milita contra a ciência. Até vocês podem ver nossas pregações
utiliza muitos dados científicos. Mas aquilo que a gente está vendo fisicamente no nosso corpo, segundo a Bíblia, também tem uma origem. Teleósmo tem um livro chamado A Origem das Doenças. Toda vez que Teleósmo ia orar, um dos grandes ministros de cura do mundo, toda vez que Teleósmo ia orar, exemplo, se ele ia orar por um câncer, ele dizia: todo demônio que está nutrindo esse câncer, eu desligo agora. E eu oro agora em nome de Jesus que haja cura. Aí você pode dizer, por quê? Simples. Veja bem, lembra que quando Jesus teve fome, o diabo veio no deserto? Só quem lembra disso para saber, para ler a Bíblia, só para dizer que tem alguns testemunhos que já leram a Bíblia. Amém. Glória a Deus. Então está escrito, vocês sabem. Os irmãos confirmaram que está escrito. Vamos ler agora, tá bom? Para ganhar tempo. Observe que o diabo não veio quando Jesus estava todo ok, todo top, tudo bem. Não. Jesus teve uma fragilidade, fome. E o diabo percebe aquela fragilidade e a fome e vem tentar Jesus no momento de fragilidade. Vou dar um exemplo. A mulher passa período menstrual. Tem mulheres que têm cólica. Aí imagine que tem mulheres que passam 15 dias sentindo dores. Vamos bater a real. Isso fragiliza qualquer ser humano. Então aquela mulher fica suscetível à ira, suscetível à raiva, à impaciência. Então é óbvio que por uma questão natural, não é porque a mulher quer, o diabo se aproveita daquilo. Eu vou repetir. Jesus, ele teve fome. O diabo ficou só percebendo. Qual é o momento que ele vai estar fraco? É agora que eu entro. E muitas vezes o diabo ele não vai tentar entrar por causa de pecado não, irmão. Às vezes é uma fraqueza mesmo. Às vezes alguém está passando por um momento de pressão. No trabalho, perseguição no trabalho. E você está ali, né, honestamente trabalhando. Você está dando o seu melhor, mas passando pressão. Aí perde sono, perde isso, perde aquilo outro. Não há como negar que você fica frágil em alguma área. E o diabo vem, tenta entrar. Tenta entrar como? De diversas maneiras. Por uma enfermidade, um pensamento, um sentimento, um significado. E aquilo, a Bíblia diz que é como se fosse Jesus falando, como um punhal que na ponta tem um veneno. Ele diz isso. É como um punhal que na ponta tem um veneno, porque era um costume da época. Ele quis dar um exemplo da época, que quando entrava o punhal, às vezes aquele golpe não matava a pessoa, mas quando saía e ficava veneno, aquele veneno produzia o resto. Ele diz que às vezes o diabo faz isso. Às vezes o diabo se aproveita de um momento de fragilidade, de fraqueza, joga algo e deixa lá dentro, um pensamento lá dentro, um sentimento lá dentro. Às vezes ele encontra uma brecha, por exemplo, em um trauma, em uma falta de perdão. Alguém que está com o coração condoído, alguém que está com o coração cheio de dor, cheio de raiva, de rancor. Uma certa feita, eu e minha esposa tivemos uma oportunidade maravilhosa. Uma colega, uma irmã nossa em Cristo, né, procuradora de município, isso na igreja sede. Nós éramos conselheiros na igreja sede, eu e minha esposa. Estava tendo uma conferência de sexualidade para casais, com o pastor Raimundo e Vânia. Estava lotada a igreja de casais, um evento de casais, departamento de família, para falar de sexualidade, né? Muito bom, pastor Raimundo lá pregando, todo mundo rindo, todo mundo conhece o pastor Raimundo. E nós estávamos lá, e uma colega nossa ligou, uma amiga nossa, e ela dizendo, olha, eu estava dando aula para a OAB, a uma colega minha, e ela é procuradora de município, e meia-noite ela começou a ficar possessa por demônios. E tem como, ela já está o dia todo dessa forma.
tem como levar aí na igreja e vocês conversarem com ela? Tem, traga, eu estou aqui agora na conferência, a gente sai rapidinho, vai na sala dos conselheiros lá em cima, tem uma sala lá em cima, e a gente conversa com ela. Aí foi eu, minha esposa, essa colega nossa, irmã nossa, né, procuradora de município, X pessoa, e trouxe essa moça. O detalhe é que essa moça é uma moça de uma família muito tradicional de Sergipe, uma pessoa extremamente educada, extremamente, como é que eu poderia dizer assim, bem criada, sabe, muito arrumada, aquela coisa toda. E aí sentou, na hora que sentou, eu disse, rapaz, né, você até não dá nada assim, pela cara, dizer que está de alguma forma até possessa. Estava maquiada, arrumada, tal, sentou. E eu comecei a falar da vitória de Cristo na cruz. Eu sei que quando eu virei, era uma mesa redonda assim, aí estava eu, a moça, minha esposa na frente, e a nossa colega aqui do lado. Aí teve um momento que eu estava falando que Jesus venceu todo o principado e potestade e tal, e eu olhei para o lado, para minha colega, para minha irmã em Cristo. Quando eu olhei para ela, eu só vi um vulto aqui, e minha esposa dizendo, bote suas patas para trás em nome de Jesus. Quando eu olhei para a moça estava com as mãos para trás, e o rosto parecia um maracujá, todo enrugado, daqueles negócio de filme mesmo. E ali a gente colocou a mão na cabeça dela, aquele demônio saiu, ela aceitou Jesus. E eu perguntando para ela, e o Espírito Santo me revelou, o ódio de alguém da família dela foi a brecha para esse demônio entrar. Um ódio ao ponto que ela queria matar essa pessoa. E eu perguntei para ela, você tem ódio de alguém? Ela disse, da minha tia. Eu disse, eu preciso que você libere agora esse perdão. E ali ela liberou aquele perdão e houve uma completa libertação. Então, amados, a gente precisa compreender que o reino espiritual é real. E a nossa luta não é contra carne e sangue, muitas vezes. A nossa luta, a maioria das vezes, é contra principados e potestades. Então a gente precisa entender que às vezes a gente pensa que aquilo dali que está acontecendo com a gente é só uma questão natural, mas também tem questões espirituais. E ainda que seja somente natural, Deus também cura. Porque quando Jesus ele vai falar sobre cura, ele diz, eis que eu vim para curar todos os enfermos e doentes. Ele distingue enfermidade de doença. Enfermidade está atrelado ao espírito de enfermidade, que é uma manifestação mesmo, uma seta do diabo. E doença é algo que pode ter sido algo que nós nascemos com isso. É como Jesus disse, quem pecou? Foi o pai ou a mãe? E ele diz, ninguém pecou, nasceu justamente para que eu pudesse manifestar curando ele. Ou também, caso não tenha nada a ver com o diabo, é um desajuste nosso. Talvez a gente deixa de dormir vários dias, começa a ter um pico de enxaqueca, aquela enxaqueca deságua em um monte de coisa. Às vezes a gente está comendo muito errado, aquela comida totalmente errada está provocando coisas dentro da gente. Então isso não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a gente mesmo. Mas Deus, ele chega em um ponto que ele diz, eu não quero saber. Eu estou aqui para curar você. Eu sou tão bom que eu quero curar você. Eu quero curar você sendo uma seta do diabo, eu quero curar você sendo algo que provocou, que nasceu. Não importa, eu estou aqui para fazer isso. Até com os 10 leprosos ele fez isso. Ele não estava preocupado quem ia voltar para agradecer a ele. Ele queria só fazer o bem, ou não foi assim? Ele curou os 10 e só voltou um. E ele não retirou a cura dos 9. Não, continue curado, Deus abençoe. Gente, vocês estão aqui mesmo? E a gente precisa entender que muitas vezes, principalmente quem está passando por algum problema psicológico, emocional, existe um menosprezo, direto ou indireto. Às vezes quem está do lado não sabe lidar com quem tem um problema psicológico. A exemplo, alguém que está com problema psicológico, algumas falas até dói. Exemplo, você está assim desse jeito, né? Você está dessa forma. Olha, você está passando por isso. Você que tem tanta fé. Você que
prega tanto, está agora tendo esse problema psicológico, e a gente vai se contém, com vergonha. Mas sabe uma coisa que Jesus ele diz? Desculpe, Paulo diz, me perdoe, Romanos 8:1 diz: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, ninguém tem autorização para lhe condenar, nem você tem direito de se condenar. Estava um dia desse explicando para minha filha mais velha a diferença de condenação e arrependimento. Nós temos que se arrepender, mas se condenar não resolve nada. Ah, eu sou burro mesmo, eu fiz isso. Isso não vai levar você em lugar nenhum. Não, eu errei, preciso mudar, eu vou fazer isso que eu preciso fazer. É isso. O arrependimento é prático. Arrependimento é uma tomada de decisão. Condenação é só ficar se machucando, ou permitir que alguém fique lhe julgando, e lhe condenando, e lhe machucando. Não. E às vezes quando alguém está passando por um problema psicológico, a gente escuta coisas como se a gente quisesse passar por aquilo. E eu digo porque eu já passei algumas vezes por problema psicológico. E sabe, irmãos, às vezes as pessoas, elas não têm vergonha, por exemplo, de dizer assim, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Eu uso óculos. Se eu uso óculos é porque minhas vistas não estão boas. Concordam isso ou não? Ninguém tem vergonha de expor que está usando óculos, porque por detrás as vistas não estão boas. Mas se a pessoa disser, eu estou com depressão, é mesmo? Mas a depressão muitas vezes, irmãos, é uma questão biológica, é uma questão de produção de serotonina. Mas o diabo se aproveita? Se aproveita. Não quer dizer que a pessoa está possessa. Não, a pessoa está com depressão, está muito melancólica, está muito triste. O diabo entra. Aí começa a lançar vozes lá dentro. Aí começa a pegar essa pessoa que está fraca, frágil, mentalmente. Às vezes é uma questão hormonal na mente. E começa a dizer, você não presta para isso, não presta para aquilo. Você não vai sair nunca disso. E já vem alguém e começa a dizer. Aí alguém chega lá e diz, tenha fé. Como se você não tivesse fé. Não, Jesus não vai fazer isso. Jesus vai dizer, levante e anda, e dá a mão, e levanta e vai ajudar. Vocês estão comigo mesmo ou não? Então, o medo que o diabo quer lançar na gente é para paralisar a gente, confundir a gente, escravizar a gente, deprimir. Mas, e pode perceber que o medo paralisa, a tristeza enfraquece. Quando você está triste, você fica fraco. Então, querido, às vezes a gente pode ter tido muitas experiências na nossa vida negativa, mas Deus quer quebrar isso. E eu queria nessa noite que antes de qualquer coisa, antes da gente poder orar, você pudesse encher o seu coração de esperança. Você que vai vir aqui na frente para ir te orar, enche o seu coração de esperança. E o que encheu o coração de esperança é você dizer, eu vou sair daqui hoje transformado. O que eu preciso está aqui hoje. É só essa fé simples, como de um grão de mostarda. Será o suficiente para Deus vir até você e tocar. Deixa o passado para trás. E comece a encarar o futuro de uma forma extraordinária. Pare de ter medo do futuro. E eu queria que você respeitasse esse momento de cura que você vai passar agora, daqui a pouco. Se entregue completamente, é o seu momento com Deus. E nós colocaremos algumas cercas espirituais daqui a pouco aqui. Pessoas intercessoras vão estar orando por você, juntamente com a gente. E o Senhor vai se manifestar. E eu só queria lembrar você, já caminhando para o fim, que em Ezequiel 2:1 diz o seguinte: esta voz vos disse, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Olha que coisa interessante, eu já preguei sobre isso, mas eu queria trazer a atenção de novo. Ele diz, filho do homem, se coloque em pé para poder falar contigo. Mas Deus não já está falando? Eu vou ler de novo, ele diz, filho do homem, se coloque de pé para poder falar comigo. Mas não já está falando? É como se ele dissesse assim,
Eu estou falando, mas eu preciso falar uma coisa mais profunda. Eu preciso fazer um trabalho em você, que eu só consigo falar para você depois de uma posição sua. Tem uma parte minha, mas tem uma ação sua. Aí ele diz o seguinte: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: olha quando foi que o Espírito Santo entrou. Quando Deus disse: olha, eu preciso que você fique em pé. Ele disse: eu quero. Quando ele disse: eu quero, o Espírito Santo entrou e ajudou ele. O Espírito Santo ajudou ele a ficar de pé para receber de Deus. Então você está agora sentado aí. Basta você dizer: eu quero, eu preciso. O Espírito Santo já vai até aí e começa a trabalhar em você, para você ficar pronto diante de Deus para receber o que você precisa. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido e eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal e também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.